Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência, eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, no programa Caminhos da Consciência, trazendo sempre assuntos diferenciados, para que nós juntos possamos refletir, possamos trocar uma ideia, apesar que vocês estão numa posição agora de ouvintes, e eu que estou falando, sempre existe uma troca de energia entre nós, existem aprendizados, existem ensinamentos. Então vamos juntos conversar sobre a sabedoria das idades. Eu procuro trazer aqui sempre para vocês, de acordo com os meus estudos, de acordo com as minhas reflexões, possibilidades para que a gente possa se atualizar, compreendendo o passado e podendo programar o nosso futuro. No comando do som, Evaldo, fazendo tudo chegar bacaninha para vocês, Paulo Viana, filmando e postando no YouTube, possivelmente amanhã domingo, né, Paulo? Possivelmente amanhã domingo, o Paulo posta todos os nossos programas aqui da Rádio Mundial no YouTube, agora há 3 anos, diretos, constantes, assim como também trechos de atividades que temos. Então você coloca ali no YouTube, Caminhos da Consciência, e o meu nome, Newton Schultz, Newton em português, N-I-L-T-O-N, Schultz, S-C-H-U-T-Z, você verá que tem muita coisa ali no YouTube, de ideias, de reflexões que nós trocamos juntos. Então é isso, queridos ouvintes. Vamos trocar ideia nos 25 minutos que temos sobre esses assuntos diferenciados. Lembrando, como eu gosto de citar em quase todos os meus programas, eu sempre divulgo aqui a Sociedade Brasileira de Obiose, que é um lugar que tem um manancial de conhecimento deixado pelo meu mestre e um mestre de muitos, às vezes até mesmo sem conhecimento que a fonte veio dele. Muita gente bebe dele, esse ilustre baiano nascido em 15 de setembro de 1883, o professor Henrique José de Souza, conhecido como pensador, filósofo por os muitos, mas na verdade, quando você se aprofunda no conhecimento, ele era um canal de um manancial cósmico maravilhoso que tem todo o estudo ali da Sociedade Brasileira de Obiose para quem entra nos seus graus. Então eu estou aqui colocando a minha forma de refletir, trazendo para vocês, de acordo com a minha possibilidade de consciência, a minha visão ligada a todos esses assuntos que eu procuro ali, através dos meus estudos e pesquisas, entrar em sintonia com todo esse trabalho maravilhoso. Então vamos lá. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre assuntos que demonstram o quanto a humanidade, por mais que não pareça, ela está agora, o planeta como um todo, está livre de todo o karma passado gerado por determinadas situações envolvendo a humanidade e a divindade. A Terra, o planeta Terra, desde meados do século passado, ela se encontra absolutamente livre, absolutamente solta, poderíamos dizer desde 1963. Nós temos a Terra vibrando uma energia, um potencial de criação como nós nunca tivemos. Porque o planeta Terra, ele vinha de uma série de resgates kármicos do passado, como eu já disse, ligados à humanidade e também à divindade, que encontravam-se densos ainda e precisavam ser resgatados para que a humanidade, de uma forma, vamos dizer assim, paulatina, pudesse aliviar a sua carga, o seu madeixo de todos esses erros do passado. E isso, mesmo que de uma forma inconsciente, acaba afetando o coletivo. E isso acaba atrasando a evolução, porque a humanidade, se encontrando no planeta Terra, ainda com todos esses resgates, isso acaba afetando diretamente o estado de consciência coletivo. Como que isso ocorre? Afeta a forma de pensar dos seres humanos, a forma de sentir, a forma de se conectar aos padrões e aos patamares de consciência mais sutis, que a gente chama de espírito. Então, quando a Terra ela se encontra, como agora, nesse momento, nós estamos no ano de 2015, março de 2015, ela se encontra num momento de tremenda transformação, e essa transformação, como as pessoas catastróficas gostam de pensar, falar e divulgar, ainda bem que isso deu uma baixa depois que passou o ano de 2012, que vamos ter
grandes terremotos, grandes tsunamis, erupções de vulcões, a humanidade. Isso é, meu Deus do céu, isso é alimentar uma consciência sem sentido algum. Essa grande transformação que a gente fala agora, no nosso século, ela vai ser através de todo o impacto que vai envolver toda a sociedade no seu sentido cultural, seu sentido econômico, seu sentido filosófico, seu sentido tecnológico. Então é assim que a humanidade agora, com os influxos de uma nova era, que segundo a astrologia, ela é correspondente à era aquariana, que está ligada ao futuro, à tecnologia, a gente vê isso engendrado no nosso dia a dia. Nós nunca tivemos um potencial de liberdade tão grande de criação como nós temos agora. Então, quando as pessoas falam, nossa, mas está com tanta sombra, está pesado, nós precisamos entender, através do princípio da polaridade, que onde existe sombra, existe luz. E onde existe luz, existe sombra. Então, essas duas realidades, quanto mais sombra nós enxergarmos, quanto mais toda essa realidade que precisa ser trabalhada e burilada levantar, isso é sinal que existe uma grande luz por detrás disso. Eu estou vendo, estou com os meus 50 anos agora, no ano de 2015, eu vejo que alguns políticos estão sendo presos. A gente percebe, vai, sabe, todo mundo. Aí começa o lado contrário, o lado opositor. Ah, mas isso é tudo armação, encenação, que seja. Mas é uma forma de um começo para a gente começar a colocar a casa em ordem. Mas isso não está só na política. Isso está no caráter, isso está nos bons costumes. O que adianta nós tirarmos os políticos que estão ali se a gente não tem quem colocar? Quem que é formado no povo que está capaz de assumir aquilo. Então nós temos que transformar tudo, e a principal transformação tem que partir de nós. Então meditemos nesse início de programa, isso que eu coloquei para vocês. Nós nunca vivemos um potencial de criação tão grande, tão imenso, tão solto, com a propriedade de se criar, como nós estamos vivendo agora nesse século. Então vamos começar a cuidar de nós, e fazendo essa transformação, esse nosso dínamo interior, nós podemos impactar o mundo com toda essa mudança. E quantos mais seres começarem a se conectar ao lado construtivo, ao lado onde alimentamos o nosso mental com estudos que valem a pena, o nosso emocional com um caminho dos sentimentos que vai conduzir à fraternidade, ao altruísmo, ou mesmo ao amor universal, quanto mais pessoas nessa corrente construtiva, aliando o coração com a mente, os bons sentimentos e o amor com a sabedoria, mais nós nos aproximamos da consciência que vai representar o máximo do que é a Era de Aquário hoje. Então, quando nós falamos hoje da Era de Aquário, nós temos sim, vamos dizer, um Buda, um avatar, um ser especial ou seres especiais, porque nós estamos falando de uma corte, que representam o padrão disso. Então, esses seres, eles poderíamos dizer que eles representam a 22ª pérola de um colar, ou seja, a última. Então, com isso, nós podemos começar a entender o que representou esses resgates do passado. Então, vamos falar um pouquinho dessas forças que estão ligadas ao passado, para nós entendermos todo esse potencial criativo, influência com esses Budas de Aquário, que vibram das dimensões onde estão, toda a potencialidade para os seres humanos que estão em sintonia com eles. E uma forma, na minha visão, de estar em sintonia com eles, é o caminho do amor e da sabedoria. O amor somente, ele pode representar o fanatismo. O conhecimento, não sendo transmutado em sabedoria, pode transformar os manipuladores e os ditadores como aqueles que comandam o processo evolutivo. Então, precisa existir a fluência dessas duas forças juntas, o raio amor e sabedoria dos Budas e dos avatares e dos seres especiais, para que nós entremos em sintonia com essa 22ª conta. Então, vamos entender esse padrão do 22 e o resgate de alguns seres, onde nós entramos nos mistérios do Egito para compreender isso, a Revolução Francesa também, e depois todo o transbordo do Oriente para o Ocidente. Vamos lá. Quando nós pegamos o número 22 como padrão,
nós precisamos entender que o 22, ele tem como número arquetipal, ou mesmo cabalístico, não importa a forma como você queira dizer, a consciência de todas as hierarquias que se manifestaram aqui na face da Terra e mudaram e alteraram todo o padrão evolucional que estava vigente nesta época. Então, quando nós falamos nesse passado de bilhões de anos, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de uma época onde essas hierarquias, aí as pessoas chamam de anjos caídos, ou a forma como você mesmo quiser dizer, essas consciências vieram para cá e essa queda faz com que o Eterno, ou o grande arquiteto do universo, faça com que essas 22 partes elas sejam arregimentadas novamente através do trabalho da humanidade, para que em todas as eras, quando existe a renovação do verbo com os seres espirituais que aqui se lançam, nós tenhamos a possibilidade de estarmos em sintonia com eles e assim a humanidade evolui muito. Os hindus chamam da Satya Yuga, ou a Idade de Ouro. Então vamos tentar entrar em sintonia com esse processo. Então, ok, nós tivemos 22 pedaços. Então vamos compreender quando os 7 primeiros fragmentos desse colar de 22 pérolas foram resgatados. Aí nós começamos a entrar nos mistérios do Egito. Então, quando nós falamos do Egito, na época de 1500 aproximado antes de Cristo, um grande faraó, Tutmoses ou Tutmés III, junto com a sua rainha, que era Nerebitite, tiveram 7 filhos. Esses 7 filhos representavam, em relação à consciência desses 2 seres que estavam juntos, representando uma parelha espiritual fantástica, o resgate ligado a reis atlantes, ligado a hierarquias que se doaram na face da Terra, que seriam hierarquias ligadas ao elemento fogo. Por isso que nasceram 7 homens. O homem traz mais a característica do fogo e a mulher traz mais a característica da água. São os 2 elementos responsáveis pela criação. Para você meditar em relação a essas 2 forças se serpenteando para gerar a criação, pense no arco-íris. Quando você vê o arco-íris, você tem a água e os raios solares, que representam o fogo, e surge o arco-íris com uma beleza fantástica, ligado a todo o processo do setenário ao qual nós estamos envolvidos. Este ser, Tutmés III, ele foi um ser fantástico. Ele, na verdade, foi um faraó muito guerreiro, ele foi conhecido como guerreiro. O seu próprio nome, Menkaperre, como ele foi batizado, representava, no caso, a estabilidade da manifestação do Deus Ra. Então, este ser, que foi tutelado inicialmente, para quem já foi para o Egito, eu tive a oportunidade de ver o templo dessa mulher faraó, né, que foi Hatshepsut. Na verdade, o pai do Tutmés III, quando ele falece, ele tinha o seu filho, Tutmés III, muito novo, então ele não pôde assumir. Então, quem assume o comando naquele momento foi Hatshepsut, que pegava e distraía o seu irmão com guerras, e com isso nós temos a famosa história, para quem visita o Egito e conhece ali, a história desta mulher faraó, que foi Hatshepsut. Mas chega um determinado momento que Tutmés III, ele assume a sua posição e ali ele consegue gerar, através da sua imensa hierarquia, com a sua esposa, aproximadamente 1500 anos antes de Cristo, 7 filhos homens. E esses 7 filhos, como 7 anjos, eles representavam o resgate de toda a hierarquia ligada ao elemento fogo. Ainda falando do Antigo Egito, agora entrando aproximadamente no ano de 1350, um faraó muito famoso, esse faraó Akhenaton ou Akhenaton, ou o Amenófis IV, esse ser muito cultuado por escolas iniciáticas, ele, junto da sua famosa esposa Nefertiti, tiveram 7 filhas mulheres. Então, essas 7 anjos que nascem ali no Egito, no ano de 1350, filhas de Akhenaton ou Amenófis IV, representavam todo o resgate da hierarquia da água. Então, 14 pedaços, 14 colares já estavam prontos e ali eles brotaram do Antigo Egito. E nesta época, o que nós tivemos, aproximado também 1500 anos antes de Cristo, o próprio Moisés, retirando o povo hebreu como condutor do povo,
que depois nós teríamos no eclodir do Cristo, 1500 anos depois, Moisés consagrou o final deste grande império junto com esses dois grandes faraós. Voltando a Akhenaton e Nefertiti, eu já tive a oportunidade de estar 3 vezes no Egito. Quando você pega, se você pesquisar na internet, você vai ver que eles são desenhados e esculpidos de uma forma extremamente feminina, que representava a vibração divina que estavam nesses seres, para que deles nascessem essas 7 mulheres divinas, essas 7 princesas, que fechariam com os seus 7 irmãos anteriores, fechariam esses 14 pedaços ou essas 14 contas que estavam ali no Egito. Então restavam ainda mais 7 fragmentos para fechar o 21. Falando ainda um pouco de Akhenaton, quando nós falamos a palavra Akhenaton ou Akhenaton, a sua palavra é formada da junção de 2 palavras egípcias, Ankh e Aton. Ankh é aquela chave que parece o símbolo de Vênus, o qual ele era aquele que poderia abrir os portais para Aton ou o Sol aparecer. Mas a adoração que Akhenaton tinha em relação ao Sol não era uma adoração cega, assim como todas essas grandes civilizações que adoravam o Sol, os próprios maias, os próprios incas, que cultuavam o ouro como seu próprio metal correspondente à consciência desse planeta. É porque esses seres, grandes iniciados na sabedoria das idades, eles sabiam que atrás desse sol existem consciências espirituais, que este sol físico apenas é um foco irradiador. Então, quando você vê os símbolos de Akhenaton, ele está segurando o Ankh, e do sol nós temos 14 raios, simbolizando o resgate integral dessas forças associadas ao Egito. Então, faltando ainda 7 partes para fechar o 21. Quem foi o grande ser? Um ser de uma estirpe hierárquica que seria praticamente impossível narrá-la aqui com palavras humanas. Nós estamos falando do divino São Germano, ou Saint Germain, não importa a forma como vocês queiram dizer. São Germano, junto da sua parelha, que nós poderíamos dizer, chamá-la de Lorenza, ou São Germana, no ano de 1799, ele gerou 7 seres, 7 Kumaras, 7 gemas preciosíssimas que nós podemos dar, para uma fácil compreensão, o nome dos anjos ligados a ele. Então, São Germano, logo após a Revolução Francesa, quando ocorre, de uma certa forma, uma sutilização daquela energia densa que ali estava, São Germano ou Saint Germain foi totalmente responsável pela Revolução Francesa, junto com o Conde de Cagliostro, que representava a face do rigor. Então, São Germano, quando aparecia nas cortes, e ali ele tentava, de uma forma amorosa e construtiva, tentar trabalhar a revolução que não precisaria acontecer como foi. Como isto não foi possível, entrou a face do rigor, que foi Cagliostro, e o Conde de Cagliostro, junto com vários seres e sociedades secretas da época, fizeram a Revolução Francesa. Mas o que mais importa é que nasceram depois de São Germano, ou Saint Germain, e sua contraparte Lorenza, ou São Germana, São Germano também é conhecido como Lorenzo, nasceram 7 partes ou 7 seres especialíssimos em 1799. Esses seres que São Germain gerou, você pode chamar de quem? Micael, Gabriel, Samael, Rafael, Saquiel, Anael e Cassiel. Então são 7 anjos que nós conhecemos. Se você preferir também, o anjo do Sol, o anjo da Lua, anjo de Marte, anjo de Mercúrio, anjo de Júpiter, anjo de Vênus e também anjo de Saturno. Então, com isto, estava fechado no ano de 1799, 21 partes resgatadas de todo esse processo divino e maravilhoso. É agora que começa o início do transbordo integral de todas as consciências do Oriente para o Ocidente. Podemos colocar como marco o ano de 1800 como o ano que inicia todo esse transbordo dessas consciências. Por isso que a partir de 1800 começam a nascer seres especialíssimos na face da Terra, que tinham como missão hierárquica esses seres divinos, após essas 21 partes
resgatadas, eles teriam que fazer e potencializar o retorno do Avatar, o retorno do ser especial, o retorno do Buda em correspondência com o novo fluxo cósmico, ou a nova era, ou a era aquariana. Quem são esses seres? Cito inicialmente Helena Petrovna Blavatsky, que trouxe a teosofia aqui para o Ocidente, trazendo todo o conhecimento do Oriente, fazendo a perpetuação da sabedoria das idades, porém atualizada. Junto de Helena Petrovna Blavatsky, nós tivemos seres especialíssimos, exemplos, Mário Rosso de Luna, Rudolf Steiner, o próprio Krishnamurti, que os seguidores de HPB, que foi Anne Besant e Lydie Bitter, queriam colocar Krishnamurti como o novo Messias, mas esse ser especialíssimo também, ele mesmo, no seu último discurso, você pode pesquisar o último discurso de Krishnamurti, ele dissolve toda a ordem ao qual ele estava ligado, falando para que cada um procurasse o seu próprio mestre. Com isto, eu não deixo de citar esse ser especialíssimo anunciado por Helena Petrovna Blavatsky na Doutrina Secreta, que foi o professor Henrique José de Souza, que ela mesmo disse que daria continuidade ao nascimento desse ser, a toda a sabedoria de todos esses grandes seres que se doaram para a humanidade. Então, o professor Henrique José de Souza, especialmente com a Missão Brasil, que a missão de Helena Petrovna Blavatsky estava mais ligada aos Estados Unidos da América, mas os Estados Unidos, as forças contrárias, sobrepujaram a força de Helena Petrovna Blavatsky e ela retornou para a Índia e ali ela fez a Sociedade Teosófica de Adyar, na Índia. Então, o professor Henrique José de Souza, pegando todo esse manancial cósmico, aí que nós citamos a eubiose, que antes era a Sociedade Teosófica Brasileira, com alguns nomes anteriores, o professor Henrique José de Souza, com um trabalho hercúleo, ele começou a fazer todo esse trabalho das redenções finais ligadas ao próprio Cristo, ligada a todo o processo do Tibete, que o Tibete também teve um trabalho muito importante. Aí você fala, pô, mas o Tibete então acabou? Não é que acabou. Se você pegar o 14º, olha o número que não é uma coincidência ligado aos mistérios do Egito, os 14 pedaços dali. O 14º Dalai Lama, este que roda pelo mundo, trazendo um ser também de uma hierarquia fantástica, ele mesmo sabe que os mistérios ligados ao Tibete agora estão no mundo e agora é a vez do Ocidente. Então, quando nós falamos da Sociedade Brasileira de Eubiose, que tem como patriarca o seu mestre, o professor Henrique José de Souza, ali nós temos todo o conhecimento fantástico que ele nos dá para nós podermos entrar em sintonia com esta 22ª pérola, só para facilitar a compreensão, que representam os Budas da Era de Aquário, que já estão presentes nas dimensões espirituais, e as suas vibrações e todos os seres da sua corte estão promovendo a transformação necessária que precisa acontecer no planeta para que toda esta força que representa esse novo influxo cósmico de um novo padrão possa fazer da humanidade a humanidade no caminho certo ao qual ela foi criada e destinada. Se você entrou em sintonia comigo em relação ao que nós conversamos nesses 25 minutos, hoje eu divulgo a Sociedade Brasileira de Eubiose, pois eu não conheço outro lugar aonde você tenha condições de uma forma mais rápida acessar esse conhecimento, trabalhar a sua consciência e entrar em sintonia com todos esses eflúvios. Se você entrou em sintonia comigo, independente de onde você estiver no planeta, você pode estar no Monte Everest, você pode estar onde você estiver. Se esse programa chegou a você e bateu e você está a fim de aprender, escreva um e-mail para mim, caminhos2005@terra.com.br, repetindo, caminhos2005@terra.com.br, informe aonde você está e com isso eu mostro a forma de você entrar nessa iniciação, seja presencial ou por correspondência. Queridos ouvintes, em sintonia com todos me despeço. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo sábado.